O meu objetivo é vir aqui, fazer um bate-papo mesmo com vocês. Então, a qualquer momento, se sintam à vontade para perguntar, enfim, me interromper, tá? A ideia é que não seja um monólogo, é mais um bate-papo de discussão mesmo. Eu, enquanto estou projetando, eu não fico vendo muito vocês, eu boto vocês assim no cantinho da tela. Então, a qualquer momento, fiquem à vontade para tirar do mudo aí e fazerem qualquer pergunta ou qualquer comentário, tá? Se porventura a minha internet falhar ou tiver algum tipo de problema, eu vou entrar em contato com o professor Luiz, enfim, e a gente vai combinar direitinho aí essa rodada de bate-papo, que a internet aqui está oscilando um pouquinho. Bom, eu vou começar aqui com o conteúdo. A ideia é passar rapidamente, né, pelo o que seria incorporação imobiliária, algumas formas de compra de terreno, coisas que vocês já viram, tá? E me dedicar um pouquinho mais aos pontos que eu acho que talvez vocês não tenham tido a oportunidade de passar, para que a gente possa gerar uma discussão e um bate-papo, tá? Então, aqui eu trago, né, o conceito, o que é a incorporação imobiliária, né? Então, deixa eu só chegar aqui a vocês aqui um pouquinho para o lado, para não ficar em cima do texto. Então, é o nome dado para o conjunto de atividades exercidas com a finalidade de construir edificações, bem como a comercialização total ou parcial, composta de unidades autônomas em seu conjunto formam um condomínio. Que atividades são essas, Guilherme? Você diz conjunto de atividades, então envolve desde estudo de terreno, análise de viabilidade, aprovação do projeto, aquisição do terreno, registro do memorial de incorporação, aí eu vou explicar direitinho o que é isso para vocês. Enfim, tem a incorporação imobiliária, ela é um leque amplo que envolve uma série de atividades. E o meu objetivo aqui é passar por essas atividades de modo que vocês tenham conhecimento e não se aprofundar tanto em cada uma delas, tá? Então, aqui eu trago, né, um resumo, né? Abaixo estão de forma resumida as etapas que envolvem a atividade da incorporação. Então, vem desde a prospecção e análise de viabilidade, acho que é uma coisa que vocês têm trabalhado aí bastante com o professor Luiz, a aquisição do terreno, né? A contratação da construtora, porque nem sempre a incorporadora é a construtora, né? Então, a gente tem casos aí da Cirela, da João Forte, que o grupo econômico é uma incorporadora e tem também uma construtora. Mas a gente vê casos, por exemplo, de incorporadoras, como a Performance, por exemplo, que é uma incorporadora, mas ela não tem uma construtora, ela contrata uma construtora. E aí, mais para frente, a gente vai dizer também sobre as modalidades dessa contratação e da construção. O lançamento, propriamente, do empreendimento, que é uma atividade, aí, uma etapa super importante, principalmente em questão de marketing e de objetivo de venda das unidades. Então, você tem que fazer aí uma que o pessoal chama de panela de pressão, que é fazer todo aqueles eventos, e-mail marketing, divulgação antes propriamente do lançamento, para que quando você lance, você consiga surtir o efeito desejado de vendas, enfim. Tem o gerenciamento da construção e das vendas, e aí, gente, é uma atividade super interessante que tem um mercado muito grande, tá? Gerenciamento da construção. O que é isso, Guilherme? Muitas vezes a incorporadora contrata uma construtora, tá, para construir. E, em paralelo, ela contrata uma gerenciadora, que é uma empresa que vai fazer uma fiscalização, tá, e um acompanhamento da construção. Então, é essa gerenciadora que vai sinalizar todo mês para a incorporadora se o avanço físico e financeiro está conforme previsto, né? Então, vai monitor desses números, tá? E por que gerenciamento das vendas, Guilherme? Eu não entendi isso. Gerenciamento das vendas é o seguinte: na incorporação imobiliária, quando você contrata uma construtora e inicia a sua obra, o incorporador, ele toma junto ao banco o que a gente chama de financiamento da produção, tá? Então, é um empréstimo que ele pega do banco para fazer a construção. E em garantia está o próprio empreendimento, tá? Este financiamento da produção, como é que ele é feito, né? O incorporador apresenta todo o projeto, todo o desembolso, a forma de desembolso para o banco ok,
ele avalia aquilo ali e todo mês conseguiu um empréstimo, um financiamento de 10 milhões para suportar o custo daquela obra. Todo mês, um perito do banco vai lá e faz um check para saber se a obra avançou aqueles 2% conforme previsto para aquele mês. Tá? Só que, além disso, além do avanço físico, ele também acompanha a questão das vendas. Então, o que acontece? No meio da obra, se o empreendimento estiver muito mal vendido, se não tiver cliente para aquele empreendimento, o banco começa a travar as liberações das parcelas futuras, porque ele entende que há um risco muito grande. Porque a ideia é que o empreendimento todo esteja vendido. Como é que funciona a temática disso? O empreendimento é todo vendido, chega no momento das chaves, os clientes assinam ou com o próprio banco da obra ou com outro banco o financiamento imobiliário. E é com esse recurso, que é o grosso do valor da unidade, cerca de 70%, é que a incorporadora vai pagar o financiamento da produção. Então, se não tiver cliente, o banco começa a segurar a liberação das vendas, das parcelas. Então, por isso, é muito importante o gerenciamento da construção e das vendas. E a conclusão do empreendimento, o momento em que o empreendimento, as obras são concluídas e o incorporador dá entrada, então, no ABITS, que é o documento da prefeitura que vai atestar que aquela obra está pronta, está habitável. Tá? Então, gente, eu queria explicar um pouquinho para vocês, não vou ficar entrando muito no mérito jurídico da coisa, tá? Mas eu precisava mencionar. Tá? Quando é que foi que nasceu propriamente a incorporação imobiliária? Foi a partir de 1964, com a Lei 4.591, que regulou todo esse processo de aquisição de unidade na planta. Tá? Até então, você não tinha um instrumento jurídico que proporcionasse a segurança para o adquirente. Tá? E aí nasce o memorial de incorporação. O que é o memorial de incorporação, Guilherme? É uma série de documentos, tanto que você vai anexar, tá? Vai juntar todos esses documentos e você vai levar para registro. E neste documento tem todas as informações do empreendimento. A localização, a quantidade de unidade, a área de construção, a área privativa. Então, assim, esse vai ser o documento mãe que vai nortear todos os documentos dali em diante, ok? Aí tem um segundo marco que foi muito importante dentro da incorporação imobiliária, que veio em 1990, que foi a criação do Código de Defesa do Consumidor, gerando ainda mais confiança para os clientes que compram na planta, fomentando ainda mais o mercado imobiliário. Tá? E aí, gente, antes de entrar no terceiro ponto, que foi um marco também na incorporação imobiliária, eu preciso citar o que motivou a criação desse terceiro marco. Tá? Então, na década de 1990, uma das maiores incorporadoras do país, chamada Encol, começou a ter problemas financeiros. Tá? E o que ela começou a fazer? Ela começou a pagar dívidas de uma obra com outra obra. Então, como assim, Guilherme? Então, ela tinha empreendimentos que estavam muito bem vendidos, saudáveis, começou a emprestar dinheiro para um empreendimento que não estava muito bem das pernas. E aí, esses constantes mútuos empréstimos que estavam sendo feitos entre um empreendimento e outro, culminou numa grande avalanche e culminou na falência dessa empresa. Deixa milhares de adquirentes sem ter as suas unidades entregues. Tá? E aí, o que aconteceu? Quando uma empresa quebra, só para vocês entenderem, primeiro, todos os ativos, todos os bens dessa empresa, eles são vendidos, são leiloados para o pagamento, em primeiro lugar, de dívidas trabalhistas. Em segundo lugar, dívidas de prestadores de serviços. E, em terceiro lugar, para os clientes que compraram aquelas unidades. Então, em resumo da ópera, o que acabou acontecendo? Muitos clientes que tinham investido ali suas economias
perderam esse dinheiro e não conseguiram reaver as suas unidades. Tá? Então, motivado por isso, em 2004, através da Lei 10.931, criou-se, então, o patrimônio de afetação. Então, esse é o terceiro marco importante da nossa incorporação imobiliária. O que isso significa? Significa que aquele tipo de empreendimento, tá? Os empreendimentos que tiverem sob o regime de afetação, significa que aquele empreendimento não se comunica com o patrimônio do incorporador. Ou seja, é criada uma SPE, uma sociedade de propósito específico, uma empresa, um CNPJ, com contabilidade apartada. Todas as receitas oriundas da venda das unidades daquele empreendimento ficam nessa conta e dessa conta só pode sair o dinheiro exclusivamente para pagamento daquele empreendimento. Ok? Se o incorporador, por algum motivo, vier a falir, aquele patrimônio ali está blindado. Ou seja, não pode ser utilizado para pagamento de dívidas trabalhistas desse incorporador, de outras obras e etc. Então, o que vai acontecer? Esse patrimônio que está todo blindado, os adquirentes desse empreendimento poderão se juntar, contratar uma construtora para terminar, concluir aquele empreendimento e ficar com as suas unidades sem ter os elevados prejuízos que tiveram os clientes da Encol na época da sua falência. Tá? Então, isso foi um mecanismo criado pelo governo para que as incorporadoras adotassem esse patrimônio de afetação. E aí eu vou mostrar mais adiante para vocês os benefícios do incorporador e os benefícios do cliente. Então, aqui eu trago o que é o patrimônio de afetação. Então, exatamente como eu te falei, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e serão destinados à consecução da incorporação correspondente à entrega daquelas unidades imobiliárias. Tá? Então, a ideia é essa, é apartar esses dois patrimônios. Tá? Então, na visão do cliente, qual é a principal vantagem? Com a blindagem do patrimônio, o risco fica reduzido, podendo ser utilizado para pagamento de dívidas trabalhistas ou demais débitos do incorporador. Não podendo, desculpa, gente, não podendo ser utilizado para pagamento de demais débitos do incorporador, em caso de falência. E a principal desvantagem é que, em um processo de distrato, rescisão dessa promessa de compra e venda, tá? O incorporador poderá reter até 50% do valor já pago. Tá? Na visão do incorporador, qual é a principal vantagem disso? É poder participar, adotar o RET, que é o Regime Especial de Tributação. Então, ele tem um benefício fiscal, ele paga menos imposto. Tá? Qual é a desvantagem? É que ele tem uma série de obrigações a seguir. E essas obrigações significam eleger uma comissão de representante. Então, ele, dentre os adquirentes que compraram unidades, ele vai eleger, vai ser feita uma eleição para compor a comissão de representantes. Ele vai ter que fazer uma reunião a cada 3 meses para mostrar o avanço físico e financeiro para essa comissão. Tá? Ele vai ter que criar uma contabilidade apartada e ele vai estar engessado. Ele não vai poder fazer empréstimos daquela conta para outras obras, por exemplo. Então, tem incorporador que diz o seguinte: não, Guilherme, eu não vou adotar o patrimônio de afetação, porque se eu tenho uma obra super saudável, que eu tenho dinheiro em caixa, eu quero poder usar esse dinheiro, por exemplo, numa outra obra que eu estou começando, que ainda não vendeu muito. E eu fazendo isso, eu não preciso pegar dinheiro no banco, por exemplo, para botar naquela obra. Então, eu não fico pagando juros ao banco. Eu quero ter liberdade de movimentar esse dinheiro. Então, tem incorporador que não de oferecer um benefício fiscal. Tá? Mas é muito importante, gente, para o cliente, para o comprador, que aquele empreendimento esteja afetado. Isso é mais uma segurança. Só que poucas pessoas sabem disso. Né? Então, tem muitas pessoas que entram num estande de vendas e falam o seguinte: não, patrimônio de afetação para quê? Isso aqui é uma empresa respeitada, tem 50 anos no mercado, né? Quem diria que a Encol fosse quebrar? Então, bastante atenção nisso. Tá? Hoje em dia isso não é muito divulgado, as pessoas não conhecem muito a questão do patrimônio de afetação. Então, assim, seria interessante que todos
ao entrar no stand de venda, a primeira pergunta que fizesse ao incorporador é que fosse: esse empreendimento, ele está sob o patrimônio de afetação? Né? Então, assim, infelizmente, os consumidores não têm um conhecimento muito grande sobre isso. O time de vendas, muitas vezes, os corretores não estão familiarizados, muitas vezes, com esse tema, mas é muito importante que ele seja cada vez mais difundido, ok? Aqui, gente, eu quero trazer para vocês, e aí eu vou contar uma historinha, quais são os principais aspectos que influenciam o mercado imobiliário. Taxa de desemprego, taxa de financiamento. Até aqui, tem alguma dúvida? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Fiquem à vontade para perguntar, tá, gente? Se eu estiver passando muito rápido, ok? Então, esses três aspectos, eles têm forte influência no mercado imobiliário. Aí aqui, tá, gente, para a gente entender, eu vou fazer uma passagem aqui, eu trouxe um timeline para vocês, dos últimos 10 anos. Como é que estava o mercado nos últimos 10 anos? Então, a gente tinha o mercado em 2010 extremamente aquecido, o Brasil ganhava para sediar em 2007, né, a Copa do Mundo de 2014 e em 2009, se não me engano, para sediar no Rio a Olimpíada de 2016. Então, isso gerou um aquecimento no mercado imobiliário muito grande, fora programas de incentivo ao consumo e taxa de financiamento atrativas também foram determinantes para esse aquecimento do mercado. Tá? Então, é importante a gente entender, 2010, a gente tinha um cenário em alta, mercado imobiliário em alta, motivado pela sede por ter ganho, né, para sediar importantes eventos internacionais, e também termos taxa de desemprego baixa e programas de incentivo ao consumo. Tá? Então, eu trago aqui alguns valores do mercado imobiliário, né, de 2014, e aí para a gente entender que o boom imobiliário ele se deu, né, em 2010 a gente tinha um mercado extremamente em alta, e aí em 2013, 2014 começa então o declínio do mercado imobiliário. Tá? Então eu trago aqui algumas informações de preços de metro quadrado médio de 2004. Então tinha Brasília no topo das cidades de preço metro, preço de metro quadrado, como Goiânia, a capital mais barata em termos de metro quadrado. Tá? E aí é interessante a gente ver onde ficou mais caro de 2013 para 2014. Curitiba, Florianópolis tiveram um grande destaque. E você pensa, pô, mas e o Rio? O Rio já estava super inflacionado. Então, ele não teve essa valorização muito acentuada. Tá? E aí, como eu mencionei para vocês, em 2014 começa o declínio, né, através de um cenário de instabilidade política e econômica muito grande. Tá? Então, eu trouxe aqui algumas informações de 2014 que demonstram isso. O que significa? Em 2014, 38% das pessoas procuravam imóvel para locação, enquanto esses imóveis representavam 9% da oferta. Então, prestem atenção, eu tinha mais procura do que oferta. Tá? Já no mercado de venda de imóveis, representava 91% e a demanda era 62%. Ou seja, mercado de locação, eu tenho mais gente procurando, eu tenho uma demanda maior do que a oferta. No mercado de aquisição, eu tenho uma oferta muito maior do que a demanda. O que isso significa? Eu tenho um cenário de instabilidade política e econômica, um cenário de instabilidade onde as pessoas não têm certeza, né, do emprego amanhã. Então, eu tenho uma taxa de desemprego alta e quem está empregado está inseguro com seus empregos. Né? E aí eu vou mostrar para vocês o que acabou acontecendo em 2015. Então, a maior demanda no mercado imobiliário era por imóveis de 50 a 100 metros quadrados. Então, esses imóveis sentiram menos o impacto da crise. Tá? Imóveis de 140, 180, 200 metros quadrados sentiram ainda mais essa desvalorização. Tá? E aqui, em 2014, o bairro mais caro do Brasil era o Leblon, que possui um valor de metro quadrado de 23.600. Tá? Aí aqui, gente, para vocês entenderem é o seguinte, as incorporadoras,
elas vinham de um boom imobiliário muito grande. Então, elas começaram a bater as suas metas do ano no primeiro semestre. Então, elas começaram a antecipar seus lançamentos. Então, em 2012, até metade de 2012, muitas incorporadoras já tinham batido a sua meta de 2012 logo no primeiro semestre. Então, começaram a antecipar projetos que eram para 2013 e começaram a colocar na praça. O que acabou acontecendo? De 2013 a 2014, onde começou o declínio do mercado, e essa instabilidade política e econômica, essa atmosfera desfavorável, fez com que as vendas tivessem um forte freio. Tá? Então, o mercado estava superaquecido, teve um freio muito grande. Esse freio muito grande se começou a... quais são os indicadores que podem sinalizar essa freada brusca nas vendas? A taxa de desemprego crescendo, PIB começou a encolher diante de todo esse cenário, tá? E aí a gente tem financiamento imobiliário. Os bancos começaram a ver o seguinte: opa, o negócio está estranho. E aí eles começaram a reduzir o percentual do valor que eles iriam financiar aquele imóvel. Ou seja, eles saíram de um cenário onde eles estavam dispostos a financiar 70%, 80% do imóvel, passaram a financiar apenas 50% do imóvel. Por que isso, Guilherme? Por que eles fizeram essa retração? Lembrem, o que é a garantia do financiamento imobiliário? É a própria unidade. Então, se aquele cliente deixa de pagar a unidade, o banco toma aquela unidade, leva a leilão, tá? Nesse leilão é arrematada a unidade, onde o banco ficará com todo o montante que cabe a ele, do valor do empréstimo, e se sobrar dinheiro, repassa para o comprador daquela unidade. Tá? O que o banco começou a ver? Opa, se os apartamentos começarem a desvalorizar demais, quando eu levar a leilão, o valor que ele vai ser arrematado não vai ser suficiente para pagar o valor que eu emprestei. Então, eles começaram a reduzir o percentual de empréstimo do financiamento. E, além disso, começaram a aumentar a taxa de financiamento. Então, isso teve dois efeitos muito, muito fortes, porque reduziu drasticamente a demanda. Por quê? Porque antes, o cara, para comprar, por exemplo, um imóvel de R$500 mil, ele precisava ter 20% a 30% desse